Olá, mais uma vez aí, uma imensa satisfação estar passando aqui o conteúdo para vocês. Hoje aqui nós finalizamos, o conteúdo desse bimestre, na verdade agora o curso para vocês é semestral, mas aqui a gente finaliza, o conteúdo do que seria, o segundo bimestre. Então, até o presente momento, nós estávamos focados ali na parte do saneamento. Então nós vimos lá as providências preliminares, o julgamento conforme o estado do processo, e agora nós vamos finalizar essa fase saneadora com a ideia propriamente dita de saneamento e organização do processo, que está lá no artigo 357 do Código de Processo Civil. Então é um único artigo, mas ele é um artigo longo, ele tem vários parágrafos lá, que estabelecem como devem funcionar essa parte do saneamento propriamente dito. Então, a fase saneadora, ela tem ali o momento em que se prepara para o juiz poder proferir essa decisão de saneamento. Então, vimos lá as providências preliminares e o julgamento conforme o estado do processo, que tem também lá suas diversas ramificações. Mas vamos entender então o que significa propriamente dito esse momento aqui de saneamento e organização do processo. Bem, então o juiz, diante da petição inicial, diante da contestação, ele recebe para adotar as providências preliminares, que daí já é o início da fase de saneamento. Nessas providências preliminares, ele pode adotar ali, correção de vícios, complementação de informações. Então é o momento ali, do juiz regularizar essas situações que o processo poderia, estar inobservando. Então tá ali, o juiz vai lá, corrige, beleza. Corrigiu, então vem ali a ideia do julgamento conforme o estado do processo, que daí o juiz vai ver se o processo já tem condição de ser julgado, se não tem, ou apenas parte dele pode ser julgado mérito, a outra parte não tem como julgar. Então, tudo isso nós vimos nas aulas anteriores. Agora, essa fase, ela vai ter que finalizar. A fase de saneamento, ela não pode ficar sem ter um momento final. Então, como que ela vai finalizar? Bem, se for o caso de julgamento conforme o estado do processo lá, e for uma hipótese de extinção total, sem resolução do mérito, ou com julgamento do mérito, vai estar encerrando o processo com uma sentença. Ou porque o juiz entendeu que o processo não tinha condições de julgar o mérito, e aí ele extingue lá, por exemplo, por ilegitimidade, ou qualquer uma das hipóteses do artigo 485 do CPC, ou então porque o juiz entendeu que o processo estava maduro, que o processo estava já apto a ser julgado, e aí, no caso, ele já profere uma sentença com resolução do mérito, com base nas hipóteses do artigo 487 do CPC. Então, na verdade, o processo já estaria sendo finalizado aí. Agora, considerando que não é o caso do juiz já sentenciar com mérito, ou dele sentenciar com julgamento sem resolução ou com resolução do mérito, o que vai acontecer? Bom, aí tem aquelas hipóteses também do juiz entender que parte já tem condição de ser julgada e outra parte não, quanto a outra parte vai prosseguir. Então, a gente percebe que se nesse momento do saneamento o juiz entender que o processo em sua totalidade não pode ser extinto, seja com resolução ou sem resolução, ou seja, com o artigo 487 ou com o artigo 485, esse processo vai ter que prosseguir. Agora, se o juiz entendeu que esse processo vai ter que prosseguir, ele vai ter que apresentar as razões para isso e os procedimentos que serão adotados a partir dali. Porque se é o caso dele já julgar, ele já julga, acabou a sentença, processo extinto. Agora, se ele entende que ainda não tem condições de sentenciar, quer dizer que esse processo vai sair da fase de saneamento e vai passar para a sua próxima fase,
que é a fase instrutória, a fase de instrução do processo, aquela fase que prioriza a produção de provas. Então, nesse caso, o juiz vai ter que deixar o processo ali, né, organizado. Porque se fosse o caso de já julgar, ele já pulava a fase instrutória e já decidia, já ia para a fase decisória, proferia a sentença, resolvia o processo. Mas se nós chegamos no momento do saneamento e organização, é porque ele entendeu que esse processo ainda não tem como ser julgado e que ele vai necessitar de passar pela fase de instrução. Então ele vai proferir uma decisão chamada de decisão saneadora. Ainda há quem denomina esse pronunciamento do juiz de despacho saneador. Mas nós que já trabalhamos, né, conceitos de pronunciamento do juiz, nós vimos que de despacho não cabe recurso. E essa decisão saneadora que o juiz vai proferir é cabível recurso. E ela pode causar prejuízo às partes. Porque o despacho, ele em regra, ele não causa prejuízo a ninguém, porque ele não tem conteúdo decisório. Agora, esse ato aqui que vai ser proferido, que é, né, na verdade, a decisão saneadora, ela pode vir a tornar descontente uma das partes. E claro que aquela que se sentir prejudicada vai poder recorrer. Qual que é o nome do recurso mesmo? Hein? Recurso de decisão, qual que é? Qual que é o nome? Começa com A e termina com gravo. Agravo, né? Então, agravo de instrumento é o recurso cabível para aquela das partes que não concordar com uma da decisão, algumas das decisões do juiz, incluindo, dentre elas, a decisão saneadora. Mas vamos lá. Então, saneamento e organização do processo, artigo 357, é um artigo com bastante parágrafos, então ele tem muito conteúdo, né, a contribuir para o conhecimento desse momento do processo. A noção geral ocorre quando, então? Quando não for o caso de extinção da fase cognitiva com ou sem resolução do mérito. Isso eu acabei de falar. Então, quando não é o caso de já extinguir o processo, então vai haver a decisão saneadora. Por quê? Bem, eu já apresentei para vocês, né, diversas vezes esse cronogramazinho aqui, ó, do processo. Então, em regra, um processo de rito comum, ele vai nascer na petição inicial, vai alcançar a sentença, e para isso ele passa por 4 fases. A fase postulatória, a fase saneadora, que nós trabalhamos boa parte desse bimestre e estamos concluindo hoje, a fase instrutória, que é a fase de produção de provas, e a fase decisória. O que acontece às vezes é que aqui no saneamento o juiz já entende que o processo está apto e aí ele já vai para a decisória e já profere a sentença. Só que a aula de hoje, que trata do saneamento, é quando isso não foi possível. Ou seja, o juiz não tem condições ainda de extinguir esse processo. Então ele vai ter que prosseguir com a fase instrutória. Mas para isso, ele vai ter que preparar. Não é simplesmente passe-se para a instrução. Ele vai ter que adotar medidas, fazer esclarecimentos em uma decisão que é denominada de decisão saneadora. Por isso que aqui eu citei, ó, terminologia. Então, embora há ainda alguns operadores do direito que trabalham com a terminologia despacho saneador, essa terminologia não é a mais apropriada, porque ele não é um mero despacho. Na verdade, é uma decisão, aonde o juiz vai estar definindo diversos pontos ali, conforme nós veremos aqui quando abordarmos o conteúdo da decisão saneadora. Então, a decisão saneadora, ela é um instrumento ali bastante importante para o processo e que traz definições que pode ser que uma das partes não concorde e queiram recorrer, através de qual recurso? Agravo de instrumento. Agora, é claro que se fosse um mero despacho, o despacho, em regra, ele é inofensivo, ele não tem teor decisório. Então, aquele ato, aquele pronunciamento do juiz,
em que estabelece os pontos controvertidos, intima as partes e muitas vezes até designa uma audiência de instrução, esse pronunciamento denomina-se uma decisão interlocutória. E, portanto, o termo mais correto é decisão saneadora. Ok? Mas vamos lá. Qual a finalidade, né, dessa decisão saneadora, né? Qual o objetivo dela nesse momento processual? Contribuir para a eficiência e uma duração razoável do processo. Senhores e senhoras, nós já conversamos diversas vezes sobre a responsabilidade e a importância que esse instrumento tem. O processo, né, eu já falei isso com vocês, hoje, antigamente era um monte de papel. Eu trabalhei muito nessa época, né? Tinha processos quase dessa altura, assim, ó, né? E porque eram processos apensos, iam tudo amarrando com barbante, aquilo era até difícil de manusear. Então a gente entrava numa sala assim, quando eu comecei a trabalhar com o Dr. William em 2011, na terceira vara civil, eram quase 20 mil processos, que eram processos da Fazenda Pública, a competência da vara civil era mais ampla, inventário e partilha que hoje é da família, antigamente era da vara civil, Fazenda Pública, que hoje tem vara especializada, os processos eram das varas cíveis. Então, era aquele monte de processo físico. Hoje, são processos eletrônicos. Então, eu abro o ProJude para trabalhar, tem lá 5 mil processos, 5 mil numerozinhos. Só que esses números, eu não posso tratá-los apenas como números. Ali, como já mencionei, tem pessoas, tem pretensões, tem fé, tem percepções de todos os âmbitos. Eu não posso jamais tratar aquilo como um mero número. Olhar ali e falar, hoje aqui treino. Não, ali existem pessoas. E, consequentemente, toda decisão do juiz, toda forma de condução do processo, trará reflexos sociais. Eu tenho que pensar nisso. Porque se as pessoas começarem a desacreditar, né, desse mecanismo que serve para trazer justiça, o que será da sociedade? Poxa, do que nasce um processo? De uma insatisfação, de uma sensação de injustiça. Aquela justiça que eu esperava ter e que não está tendo. Eu vou recorrer a quem? A um magistrado. Então, o magistrado, o judiciário em si, eles têm a responsabilidade de conduzir esse processo de uma maneira que, claro, não e jamais viole as garantias do réu, porque o réu, mesmo sendo réu, ele tem as suas garantias, e quem garante que o réu também está errado? Muitas vezes o réu pode até não ter, né, culpa, mas, independente disso, o processo ele tem que ser algo de responsabilidade das partes, dos operadores do direito, principalmente do juiz. Então tem que ter. Então, se o juiz, no momento que ele deveria corrigir vícios, ele não corrige e dá prosseguimento nesse processo, esse vício vai aparecer lá na frente. E aí vai dificultar tudo o processo. Às vezes a parte já está há 2 anos dependendo do resultado daquele processo. Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma viúva dependendo de uma pensão, ou uma pessoa que se acidentou dependendo de um valor indenizatório. E aí, por um erro do judiciário, esse processo tem que retornar ao seu estado quo, ao seu estado inicial, por vícios que não foram corrigidos. Imagine a sensação de impotência que essa parte prejudicada iria sentir. Então é por essa razão que o processo é algo de muita responsabilidade para todos que estão envolvidos, o juiz, os seus assessores, os estagiários, o pessoal do cartório, o oficial de justiça, todos eles têm essa responsabilidade de fazer com que, quando existir um determinado vício, que esse vício já seja detectado e corrigido. Então a decisão saneadora, ela é uma tentativa de representar isso.
de fazer com que o magistrado, nesse momento aqui, ó, que poderíamos até considerar ainda aqui do início para o meio do processo, possam ser corrigidas eventuais falhas, a fim de que elas não sejam encontradas lá no final. Quantas vezes acontece, né? Às vezes ali está na hora da sentença, processo muitas vezes complexo, que até as partes às vezes tumultuaram, e o juiz, poxa, estou aqui, recebi o processo para sentença, mas não posso sentenciar, porque aqui foi feito um pedido X, eu não apreciei, porque as partes tumultuaram o processo, mas se eu decidir assim, eles vão alegar cerceamento de defesa, e essa minha sentença vai ser reformada no tribunal. Então, eu vou ter que converter em diligência, ao invés de sentenciar, e pedir para que essa diligência seja praticada. Então, o melhor é que isso tivesse sido corrigido lá atrás. É claro que agora tem que corrigir, não adianta também proferir a sentença, meu Deus, agora como é que eu vou proferir? Aí chega lá no tribunal, o tribunal vai reformar, às vezes até cassar. Pior é que acaba, dependendo do tipo de vício, a sentença ela é cassada, ela vai ter que ser proferida novamente, inclusive tendo que repraticar certos atos. Imagina. Então, é claro, se o juiz perceber, ele melhor converter e corrigir o vício. Mas o correto é que esse vício já tivesse sido apontado pelas partes, pelos seus advogados, ou o juiz tivesse, né, ali de certa forma descoberto, né, esse vício. Esse é o ponto importante. Mas vamos lá. Então, essa é a finalidade dessa decisão saneadora, desse momento processual: eficiência e duração razoável do processo. E essa decisão, o que ela tem de conteúdo, né? O que difere ela das demais decisões? Então, a decisão saneadora é aquele momento do processo em que o juiz acaba, poderia-se dizer, aplicando mais tempo a esse momento. Então, a decisão saneadora é aquele momento que o juiz ele vai voltar lá no início do processo, ele vai indo ponto a ponto, porque a partir dali, o processo vai continuar sobre os pontos que ele fixou. Então, é um momento muito importante para o processo, a decisão saneadora. E o conteúdo dela, qual é? Primeiro, resolver questões processuais pendentes. Então, ficou alguma questão procedimental pendente, né? Alguma questão processual que precisa ser corrigida, uma questão de representação das partes. Ficou? Então, já vamos corrigir. Delimitação das questões que serão objeto da atividade probatória. Então, aqui é o momento do juiz ver quais são os pontos, né, que vão depender de provas. Então, olha, em relação ao dano material, o dano material aqui eu já tenho algumas provas, mas o dano moral não. Então, o dano moral eu preciso fixar essas provas aqui. Então, eu vou precisar de prova documental, de prova testemunhal, né? Às vezes de uma prova pericial. Então, é o momento do juiz delimitar quais questões que precisarão de provas. E, além disso, quais meios de provas? Quais meios de provas serão necessários? Será que com uma prova meramente documental o juiz já tem condição de elucidar o caso? Ou vai precisar de provas de testemunha? Ou então, do depoimento pessoal, o juiz marcar o depoimento para poder ouvir as partes? E aí? Até porque, nesse contexto, já houve também requerimentos de provas. Será que as provas que foram requeridas, de fato, devem prosperar? Será que são cabíveis e admissíveis a esse caso? Então, o juiz deve estar atento a isso. A distribuição do ônus da prova, né? Vocês sabem que, quando uma pessoa entra com a ação, em regra, o ônus de provar o que ela está alegando compete a ela. O fato constitutivo do meu direito, quando eu entro com uma ação, é eu que tenho que provar. Se eu alego que alguém colidiu no meu carro, eu tenho que provar que alguém colidiu no meu carro. Se eu alego que alguém me deve, eu devo provar que alguém me deve. Eu devo provar. O fato constitutivo do direito, quem prova é a pessoa que entra com a ação. Esse é o ônus da prova. E ao réu? O que compete ao réu? Bom, compete ao réu provar, né, que não praticou. Se for
aquele caso da defesa indireta, aí os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos, aí é o réu que tem que alegar. Por exemplo, se o réu alega que pagou a dívida, não é o autor que tem que provar que o réu pagou. Mas se o réu está alegando que pagou, quem tem que provar é o réu. Se o réu está alegando que ocorreu prescrição, quem vai provar é ele. Ok? Então existem certos elementos que competem ao autor provar e outros que competem ao réu. Então o juiz vai distribuir esse ônus. Agora, existem algumas situações, e é muito comum, em especial no direito do consumidor, o juiz inverter o ônus da prova. Então, um ônus que muitas vezes competia ao autor, o juiz pode transferir a responsabilidade para o réu provar, em razão, às vezes, ali da hipossuficiência ou da vulnerabilidade da parte autora. Então, pode acontecer, tá? Mas é na decisão saneadora que o juiz vai distribuir. Sabe por que é importante essa questão da distribuição do ônus da prova? Pelo seguinte: o juiz pode deixar de proferir uma sentença alegando que não tem provas? O juiz pode dizer, ninguém trouxe prova aqui, eu vou extinguir o processo. Ele pode? Não. O juiz não pode extinguir um processo por falta de provas. Ele vai ter que decidir. E aí, contra quem ele decide? Contra aquela pessoa que competiu o ônus da prova. Se o ônus da prova de provar o fato constitutivo compete ao autor e ele não provou, a sentença é desfavorável a ele. É assim que funciona. O juiz não pode alegar assim, vou deixar de decidir porque não tem prova. Não, ele vai decidir contrário a quem competia o ônus da prova, se aquele fato não ficou provado. Então, por exemplo, o réu alega que pagou, mas ele não trouxe prova, e não tem nenhuma outra prova que de fato se houve ou não houve o pagamento, o juiz não tem, houve ou não houve? Eu não sei, olha, eu estudei esse processo tanto tempo, eu não sei se houve ou não houve o pagamento. Só que o réu está falando que houve, mas ele não provou, então quem paga mal paga duas vezes, eu vou ter que condená-lo a pagar. Então veja a importância do ônus da prova e deve ser definido na decisão saneadora essa distribuição. Que mais? Delimitação das questões relevantes à solução do mérito. Às vezes as partes estão discutindo pontos ali que não têm relevância, daí o juiz já exclui essa parcela, o processo só vai continuar em relação aos pontos que são relevantes à demanda. Se for o caso de perícia, vamos supor que estão discutindo a alienação parental de uma criança. Ninguém melhor que um perito, uma psicóloga, um assistente social, ou um médico, psiquiatra, às vezes, dependendo o grau de intensidade, né, dessa alienação, para comprovar se está havendo ou não. Ok? Então, o juiz, muitas vezes, ele precisa de auxílio técnico e científico. Cálculos, estão falando que o contrato lá está com cálculos exacerbados. Então, um contador, né? A pessoa ela alega que não tem mais condição de trabalhar, que a perna dela, né, tem sequelas. O juiz vai nomear um perito médico para fazer lá uma perícia e ver se de fato aquele problema na perna da pessoa impede de trabalhar. Então, o juiz, muitas vezes, ele pode precisar de peritos. E aí ele pode ou designar de ofício ou a requerimento das partes. Mas é na decisão saneadora que ele define isso. E claro, é na decisão saneadora que ele também vai dizer se vai precisar de audiência de instrução. Quando, em regra, que precisa da audiência de instrução e julgamento? Quando precisar de provas orais. Em regra, quando precisa de provas orais. O que são provas orais? Provas em que o juiz irá tomar diretamente das partes. Então, provas testemunhais é uma prova oral, prova pericial é uma prova oral, depoimento das partes, tudo são provas orais. Então, nesse caso, para o juiz poder tomar o depoimento de uma pessoa, ouvir uma testemunha, ouvir um perito, ele precisa da audiência de instrução e julgamento. E aí, nesse caso, ele já deixa, então, designada essa audiência. Ok? Mas vamos lá. E aqui, claro, né, uma questão interessante que muitas vezes não é tão utilizado, mas o juiz pode utilizar desse instrumento, que é a audiência de saneamento compartilhado.
O que significa essa audiência de saneamento compartilhado? É o juiz, em conjunto com as partes, sanear o processo, porque as causas às vezes são tão complexas que o juiz entende que seria melhor a participação das partes. E nessa participação, as partes podem chegar a um consenso, elas podem propor a maneira como o juiz vai conduzir ali o processo, então o juiz muitas vezes pode chamar. Tá? E tem também a questão dos negócios processuais, que aí é quando as partes já protocolam para o juiz regras do saneamento que elas mesmas pactuaram, entre elas. Então, por exemplo, questão de prazo, questão de audiência, elas mesmas podem pactuar. Mas aqui no caso da audiência de saneamento compartilhado, é simplesmente o juiz, vendo que o caso é complexo, entende que, estando conjuntamente com as partes, ele consegue sanear de forma mais apropriada. Essa essência a gente extrai lá do parágrafo 3º do artigo 357 do CPC. Vamos lá. Então, artigo 357, parágrafo 3º. O que ele diz? Ele diz assim, ó: se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Então é o momento ali do juiz já chama as partes, as dúvidas que eventualmente o juiz tem já são esclarecidas e os pontos controversos o magistrado já acaba delimitando junto com as partes. Uma questão interessante, até deixa eu ver se aqui fala, que daí eu já aproveito e faço a minha ressalva. Tal. Olha o que diz o parágrafo 4º. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará um prazo não superior a 15 dias para que as partes apresentem o rol de testemunha. Aí aqui diz, parágrafo 5º, na hipótese do terceiro, que é a audiência compartilhada, as partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol de testemunha. Então, olha que interessante, é com essa problemática que eu vou encerrar esse conteúdo de hoje. Então, olha que interessante. Em regra, quando o juiz entende que é necessário testemunha, o juiz concede o prazo de 15 dias para que apresente o rol. Ah, professor, mas não é correto o autor já apresentar na inicial e o réu na contestação? Sim, mas com o prosseguimento do processo, pode ser que as questões ali tenham tomado um outro contorno e as partes apresentam lá o rol das testemunhas que elas entendem necessárias. Beleza. Só que o parágrafo 5º do 357 diz assim: nas hipóteses do parágrafo 3º, que é o caso da audiência de saneamento compartilhado, o rol de testemunhas deve ser apresentado lá. Ou seja, é praticamente peremptório. Está falando, se não apresentar o rol de testemunhas lá, precluiu, não pode apresentar mais. É claro, a gente tem que seguir o CPC. O CPC fala isso. Então, o CPC fala que no caso das partes irem ser chamadas por uma audiência de saneamento compartilhado, ele já deve levar o rol de testemunhas. Esse é o entendimento do CPC. Mas, vamos ser sinceros, a gente não pode esquecer que ali no saneamento compartilhado pode surgir pontos controvertidos que o juiz definiu, que até então as partes não tinham ali o devido conhecimento, não que não tinham o devido conhecimento, mas que não imaginavam que de fato aquele ponto ia ter essa relevância. Na percepção das partes, esses fatos já estavam até comprovados e não tem um rol de testemunha para aquele ponto específico. Então já há um entendimento jurisprudencial que mesmo nesses casos costuma se conceder um prazo, mesmo no caso da audiência de saneamento compartilhada, tá? Então há esse entendimento que, embora o parágrafo 5º do 357 diz que não pode, que a parte já tem que levar e se não levou preclui,
há já entendimentos jurisprudenciais, é claro que a parte, né, tem que provar, falar, olha, até o presente momento, né, o objeto da demanda não estava com foco nesse ponto específico, o juiz entendeu que sim, então requeremos assim, portanto, um prazo de 15 dias para juntar o rol de testemunhas. Então, há, né, alguns juízes que já entendem nesse sentido, e também já entendimentos aí, né, de órgãos colegiados que também têm esse entendimento. Agora, professor, na prova da OAB, é questão objetiva? Então você vai pelo CPC. Então, você vai pelo parágrafo 5º. O parágrafo 5º diz que, no caso de audiência de saneamento compartilhado, a parte deve, naquela data, apresentar o rol de testemunhas e não pode apresentar em outra data. Tá? Agora, nos andamentos do processo, por uma questão, né, de uma maior entendimento, né, de flexibilidade, de compreensão, então muitas vezes costumam se conceder ali um prazo de 15 dias para que as partes possam juntar esse rol. Ok? Então, senhores, aqui, né, a gente encerra o nosso conteúdo desse bimestre, né? A atividade já foi passada para vocês, então muitos, né, já estão, entram ali, perguntam tudo, então todos têm essa liberdade, né, todos têm lá, estou em grupos de WhatsApp, tem o meu e-mail, né, então o professor está inteira à disposição para eventuais, né, dúvidas e esperamos aí que agosto possamos aí estar de forma presencial. Então, até mais, e qualquer dúvida, estou inteira à disposição.